Boa noite, meus amigos e minhas amigas. É com muita alegria e gratidão a Deus que a Associação Luminar de Espíritas Magnetizadores, tem o prazer de recebê-los nesta noite para darmos início à 4ª edição do Encontro Luminar de Espiritismo e Magnetismo. Nesse instante, nós passamos a formação da mesa, haja vista termos a previsão de hoje, uma palestra que vai certamente, além de toda essa musicalização, tocar bastante o coração dos senhores e das senhoras. Nós gostaríamos de convidar aqui para cima o idealizador e presidente da ALEM, o senhor Pedro César Coelho. Além de Pedro, nós convidamos a representante da equipe de magnetizadores e vice-presidente da ALEM, Adriana Pereira Rocha. Convidamos ainda o palestrante da noite, Jacó Melo. Nós queremos agradecer a Demar, Sérgio Murilo, Zé Leandro e Edivânia pela harmonização nessa parte inicial. Um repertório belíssimo, viu? Parabéns, realmente nos tocou bastante. Agradecemos a presença da caravana de Cabaceiras. Quem for de Cabaceiras, bate palmas. Quem não for de Cabaceiras, bate palmas também. Muito bom. Pensamento ao amor. Deus é amor, afirma São Paulo. E agradecemos a Jesus, nosso grande mestre do amor, por poder aqui estar, em seu nome, através de seus mensageiros, que nos apoiam, nos rende toda a assistência que precisamos por misericórdia divina. Gratos te somos, ó Pai.
só temos a agradecer por tudo que temos participado, por tudo que temos aprendido no caminho, na verdade e na vida, através do serviço, da humildade e da união. Que a harmonia marque esse nosso encontro e em todos os encontros. E como dissemos há pouco, que possamos auxiliar para que nossa humanidade esteja sempre voltada com os olhos para o céu, coração cheio de luz e de calor. Obrigado, Senhor, pelo esforço de tantos. E por tão pouco que podemos fazer, podemos estar aqui na vossa presença e vos servir em teu nome e para vós. Que assim seja. Nosso agradecimento ao nosso irmão Alexandre pela prece inicial. Nós convidamos agora para realizar as considerações iniciais desta noite de abertura o idealizador e presidente da Associação Luminar de Espíritas Magnetizadores, Pedro César Coelho. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para esse evento, Quarto é Além, promovido por essa associação, que começou a ser pensada em 2015. Puan está por aí? Por esse camarada aí, que ele recebeu a intuição, aí disse: Pedro, tu é o cara para fazer um negócio. Aí foge, ele deu a ideia e fugiu. Enfim, em 2015 eu consultei Jacó, disse: Jacó, a gente está pensando em montar uma associação. E Jacó disse: segue em frente. No e-mail que Jacó mandou, ele disse e escreveu uma coisa assim: precisamos resgatar os luminares da humanidade, se referindo aos magnetizadores, ao magnetismo. Eu não lembrava que ele tinha mandado esse e-mail, e em 2016, quando a gente foi montar o nome da associação, uma das pessoas chegou e disse: Pedro, eu tive um sonho, eu fui a um lugar aqui na América do Sul, e nesse lugar emanava luz para todos os pontos e recantos do mundo. E quando eu acordei, eu estava com um nome na mente: Luminar. No nome da associação, eu só sei que tem que ter Luminar. Depois de uma combinação de letras e palavras, a gente chegou na Além. Esse projeto, que começou a ser intuído em 2013, num seminário que eu fui lá do próprio Jacó, que deveria existir um ponto aqui de tratamento das pessoas através do magnetismo, porque tinha uma pessoa daqui da cidade que saía todas as quartas-feiras e ia para Parnamirim para receber o tratamento com magnetismo. E depois dessa intuição, fomos caminhando até chegar a esse ponto, a esse dia de realizar esse evento, que é parte conjunta, da nossa proposta do magnetismo. Esse encontro vem para trazer não só a bandeira do magnetismo, através de casos que serão expostos ao longo desse evento, bem como a bandeira moral, que permeia e é a tônica da maioria das religiões, aqui pelo menos do nosso país, Eu costumo dizer que aqui a nossa bandeira é Jesus, porque Ele nos ensinou a seguir e ao crescimento moral, e disse para a gente: ide e curai. E esse rapaz que está sentado aqui, esse jovem dessa beleza diferenciada,
ele começou a nos despertar e provocar há alguns anos, exatamente em 2003, num curso que eu fiz com ele, a gente estudar para saber como ir, como curar ou como aliviar as dores. Então esse evento é feito com muito carinho, esse evento é feito com muito amor. Todas as equipes de cada setor se dedicou muito, fazem as coisas com muito carinho para acolher e receber todos vocês. Então se sintam acolhidos, sejam bem-vindos e vamos em frente. Um abraço, boa noite a todos. Obrigado, Pedro. Também fará uso da palavra, nesse momento inicial, a representante da equipe de magnetizadores e vice-presidente da ALEM, a senhora Adriana Pereira Rocha. Meu boa noite a todos. Eu cumprimento a cada um de vocês que estão nesse dia de hoje e manifesto aqui a minha alegria em estar participando de modo mais efetivo neste dia de hoje. Cumprimento a todos os palestrantes na figura de Jacó de Mello, um expoente nessa ciência que se denomina de magnetismo humano e que tem muito a contribuir para o tema desse ano selecionado, que é a energia do amor. O quarto é além, vocês já devem ter visto no folder, contempla as mais diversas denominações aqui. Então, por isso que é uma imensa alegria de estar aqui participando e proporcionar esse momento único, no Carnaval da Paz, com o objetivo de disseminar mais essa ciência que remonta a cerca de 5.000 anos e que teve, na figura de Mesmer, no século XVIII, essa maior busca científica, na verdade, com a exposição de todos os tópicos que são abordados nos cursos que nós participamos enquanto magnetizadores e também nos tornamos os facilitadores na divulgação dessa ciência, com a orientação das obras sempre pertinentes ao assunto, e por isso que é muito também importante que há uma bibliografia também disponibilizada aqui aos interessados, para que possa cada vez se tornar mais abrangente no sentido de que todos devem ter um conhecimento, saber que são muito bem-vindos aqui aos domingos, participar desses eventos, dessas trocas de conhecimentos, e que tem como objetivo propagar essa energia do amor em forma de atendimento aos assistidos que aqui nos buscam. Em termos de dados, aqui eu vou repassar alguns dados para vocês, que em torno de 2 anos, nós temos cerca de mais de 750 assistidos, pelo menos 300 problemáticas, dentre elas as mais diversas, como câncer, problemas de nódulos, alguns acometimentos do sistema respiratório e assim por diante. E o que nos apresenta um modelo de que se deve uma proposta ser seguida no atendimento de cada um desses assistidos que nos procuram aos domingos. Somos em torno de 75 trabalhadores aqui nesta casa, dentre as mais diversas funções, como os magnetizadores propriamente ditos, a equipe de acolhimento, a recepção e também os
que nos proporcionam um lanche, né, pela demanda de tempo que requer aqui a manhã inteira, de um funcionamento que vai das 8 até as 13 horas, em média. Em 2018, especificamente, nós tivemos 2.200 atendimentos. Em 2019, cerca de 3.000 atendimentos. E me corrija se eu estiver errada, Pedro. Atualmente, nós já estamos em torno de 800, mais ou menos 800 atendimentos. Então, aqui se torna uma prestação, né, de contas do que nós podemos observar em termos de atendimento, do acolhimento que é feito aqui também com a equipe. Sempre que há a conversa, toda a preparação, a harmonização dos assistidos e até mesmo dos magnetizadores, a fim de que esse trabalho seja sempre feito de forma eficaz e contemplado assim pela energia do amor, que é o que a gente nos propomos a contemplar vocês aqui todos. Desculpe pelo o nervosismo, mas sejam mais uma vez muito bem-vindos e com muita alegria que eu passo a palavra agora a Jacó, o nosso palestrante. Boa noite, obrigada. Obrigado, Adriana. Senhoras e senhores, a Além apresenta o quarto É Além com o tema principal, a energia do amor. Aqui na nossa sede, com palestras, workshops, apresentações artísticas e algumas novidades. Na edição deste ano, contaremos com as presenças importantes de um padre e de um pastor evangélico que virão somar conhecimentos e experiências, abrilhantando ainda mais o nosso encontro. Outro marco diferencial do quarto É Além será um espaço na programação para a apresentação de estudos de casos tratados através do magnetismo. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, nós faremos um breve histórico de todo este evento. A sua primeira edição ocorreu com uma discreta participação no Encontro para a Nova Consciência em 2017. No ano de 2018, o evento foi tomando forma, sendo realizado neste local. No terceiro É Além, ano passado, foram acrescentados temas relacionados à moral do ser humano e, chegando a esta quarta edição, nós teremos também perspectivas de alívio das dores por meio do magnetismo. O quarto É Além foi preparado por toda a equipe com muito carinho e com muito zelo para acolher vocês. Será um grande encontro de irmãos. Teremos a oportunidade de vivenciar momentos de paz, aprendizado e reflexão através da mais poderosa força que existe, que é a energia do amor. Como na lei divina, o amor é o centro, buscaremos trabalhar o tema na sua melhor extensão, a energia do amor com várias perspectivas e diferentes correntes de pensamento. O nosso expositor dessa noite é piauiense de nascimento, mas natalense de coração, pai de muitos filhos, engenheiro civil, psicanalista, palestrante sobre os mais variados temas, escritor e multifacetado estudioso do Espiritismo, com mais de 52 anos de experiência na área do magnetismo. Jacó Melo é autor de O Passe, o Manual do Passista, Cure-se e Cure pelos Passes, Reavaliando Verdades Distorcidas, e sua obra mais recente, Magnetismo Humano. Nesse momento, os senhores e as senhoras irão ouvir a palestra A Energia do Amor, com Jacó Melo. Boa noite. Vocês estão bem?
Então está todo mundo disposto a me perdoar por eu falar sentado hoje. Quando eu cheguei aqui, um amigo me disse que a idade quando chega um bocado de coisas juntas. Uma delas é a dor. E por conta da dor eu vou ter que ficar sentado. Mas o coração está alegre e festivo. Agradeço muito ao além de uma forma muito direta, ao Pedro e tantos companheiros que já de algum tempo nós vimos caminhando junto nessa lida. E parabenizo vocês, porque Campina Grande já sendo bem caracterizada por um evento tão significativo no período carnavalesco, foi muita coragem da além, antecipar uma semana ao carnaval e já entrar dentro dessa programação. Quando cheguei no hotel hoje à tarde, vindo um folheto que é distribuído em toda a cidade, e acredito eu que em toda a região, está lá o É Além com total destaque, e isso é muito, muito importante, porque mostra que em 4 anos, o É Além já conquistou. Para superar os problemas com a minha mulher, mas eu vou me separar dela, eu não aguento mais. E um amigo então disse para ele: por que você não consulta aquele homem tão sábio e que tem dado tão bons conselhos, principalmente na área dos relacionamentos? Procure ele antes de tomar a sua decisão. E ele se dirigiu então àquele homem sábio. E o homem, com muito poucas palavras, mas um sorriso sempre muito expressivo, olha para ele e diz: o que te traz aqui? Ele disse: olha, eu vim lhe dizer, na verdade eu deveria vir pedir um conselho, mas eu quero lhe dizer que eu vou me separar da minha mulher. E o homem ficou calado. Ele disse: o senhor não diz nada? Ame-a. Ele disse: eu acho que o senhor não entendeu muito bem. Eu vim dizer ao senhor que eu estou me separando da minha mulher. Eu não aguento mais, já fiz de tudo, não suporto mais. Eu vou me separar dela. E o que é que o senhor me diz? Ame-a. O homem olhou para ele meio inquieto, e ele, depois de um pouco de silêncio, diz assim: o amor é como um jardim. O jardim ele precisa ser cuidado, ele precisa ser regado, ele precisa ser arado, limpo, ele precisa ser alimentado com os adubos convenientes. Sempre, praticamente todos os dias. Se você não faz isso com o seu jardim morre. E ele, aquilo que era para embelezar a sua vida, se torna tedioso e faz mal. Mas se você cuida do seu jardim todos os dias e faz tudo o que o jardim precisa, nem por isso você vai se livrar das tempestades, dos insetos e das possibilidades de uma e outra de vez em quando murchar. Faz parte do jardim. O amor é como cuidar de um jardim. Se de repente você diz que quer se separar, olhe na sua contabilidade. Você não cuidou do seu jardim. Ame-a. Cuide do seu jardim. Nessa história, parece que fica muito claro que o amor que a gente tanto decanta, que a gente tanto procura, que a gente tanto quer,
ele começa por um verbo, que é o verbo amar. Eu não posso buscar aquilo se eu não pratico o que me leva àquilo. Então, se o verbo é amar, e se é a partir dele nós caminhamos, o substantivo que nós procuramos, o amor, ele só virá dentro deste equilíbrio se ele partir da ação do amar. É muito comum nos dias atuais os casais se separarem. É extremamente comum. É tão comum que às vezes quando a gente encontra uma pessoa que está casada há 10 anos, as pessoas que se demoram a se ver perguntam: você ainda continua com... e diz o nome do outro. E tem inclusive palestrantes espíritas que viajam muito, como eu, e que estão sempre voltando a alguns lugares onde criam laços de amizades. Atualmente, muitos deles já não perguntam pelo cônjuge. Perguntam assim: como vão todos? Para não se comprometer, porque parece que é embaraçoso, você pergunta: como vai o José? Ah, o José deve ir bem. Mas você não sabe se ele está bem. Aquela coisa me abandonou. E como é que vai a Maria? Disse: que Maria? Tem tantas Marias neste mundo. Será que você já conhece a minha nova Maria? E isto cai numa rotina que faz com que a gente perca a referência de partida. Se nós analisarmos isto bem tranquilamente, nós podemos fazer uma análise bem direta e fria. Ninguém é obrigado a viver com ninguém por tempo maior ou menor que queira. Se nós pensarmos como espíritas, o Espiritismo, e eu não vou nem vasculhar toda a codificação, basta o Livro dos Espíritos, ele dá total apoio que, se você não ama, não precisa se sacrificar. Normalmente a gente fica com isto e esquece do contexto. E o contexto é: e onde está o amor? E o que é o amor? E como é que se faz o amor? É exatamente a premissa que nós estamos iniciando. O amor, ele vem como fruto do amar. Se nós não amamos, a gente não chega ao amor. E não chegando ao amor, a vida fica tediosa, infeliz, improdutiva. Ah, mas eu tenho que me sacrificar, então? Sacrificar não é bem o termo. Talvez seja, eu tenha que me adaptar. Quando eu era mais jovem, eu ouvia muito essa expressão: a gente tem que suportar um ao outro. E isto me deixava incomodado, porque é terrível eu imaginar, dentro da minha lógica, que para viver ou conviver com alguém, eu tenha que suportar. Mal comparando, é como você dizer, eu vou dizer algo que muita gente aqui adora, mas que por acaso eu não gosto: bacalhau. Alguém um dia disse para mim assim: se você começar comendo aos poucos, um dia você se acostuma. Eu digo: para eu gostar, eu não preciso me acostumar, basta eu provar. Uma coisa que eu precise ter que sofrer para me acostumar, para poder chegar lá, tem alguma coisa de errada nesse caminho. Só que seres não são comidas. Seres são entidades que nos oferecem o campo da relação. E é neste campo que a gente tem que se movimentar. Mas a expressão que a gente começa neste além, é a energia do amor. Se a gente tomar literalmente o que eu coloquei até agora,
é a energia do substantivo. Mas o substantivo, ele vem do verbo. E quando a gente pensa em verbo, isso me arremete a Jesus. Porque Jesus foi apresentado à humanidade como o verbo que se fez carne. Ou seja, aquela voz ou aquela origem germinativa se faz precipitar num meio onde a carne o revestirá para que ele manifeste, expresse a sua força, o seu amor. Quando a gente, entrando na ótica espírita, imagina a reencarnação de um espírito como Jesus, ou como querem alguns, a encarnação de um espírito como Jesus, há de se imaginar quão grande deve ter sido o esforço para que um espírito daquela envergadura viesse para um meio que era muito mais primitivo do que o meio que hoje nós vivemos. Hoje a gente se espanta com esses altos índices de criminalidade, de injustiça, de insegurança. Naquela época era muito pior. Hoje a gente fala assim: a pessoa se acha a mais bonita do mundo. Naquela época, eu acho que a competição era quem é o mais feio dentre nós. Porque quando a gente pega qualquer rabisco do passado, era uma coisa terrível. Quando a gente imagina uma mulher como Teodora, quem foi Teodora? Teodora é um nome que passa praticamente batido na nossa mente. Mas Teodora, ela tem uma responsabilidade perante séculos de humanidade terrível. Teodora era uma prostituta que se casa com um rei e soube por este rei, que na época aquela por volta do século 400 depois de Cristo, a reencarnação era conceito comum. E ela então ouve de uma forma equivocada de que uma mulher que foi prostituta, ela terá que nascer várias vezes como um animal inferior. E que, portanto, ela não pode ser reconhecida como tal. Só que ela tinha sido uma. E tendo sido uma, ela sabia que as suas colegas de profissão a identificariam como uma das tais. E ela, então, manda sem qualquer clemência matar 500 prostitutas que tiveram o tempo de conhecê-la pessoalmente. Para quê? Porque eliminando todas as que a reconheceriam como prostituta, ela estaria enganando a própria lei divina e ela não se submeteria ao castigo da reencarnação da forma como era preconizada. Mas ela, não satisfeita com isso, ela convence o marido, que era o rei, a que ele interferisse para que abolisse a reencarnação. É quando há o concílio de Constantinopla, e ela influi o marido para desestabilizar o sistema e retirar a reencarnação, sobrando apenas a ressurreição. Quanta ardilosidade por uma mulher que envolve um homem, e esta mulher então promove tudo isso que até hoje a humanidade tenta reverter e ainda não conseguiu. Mas por que eu falei de Teodora? Porque existe uma gravura de Teodora. O rei casou-se com ela porque era uma das mais belas mulheres do seu tempo. Aconselho a vocês não procurarem a gravura dela na internet, porque vocês vão encontrar e vão dizer: esse rei ou era cego ou era doido, porque a mulher era horrorosa. Ela não era pouco feia, ela era muito feia. Então hoje nós vivemos uma sociedade que temos, com todos esses problemas, uma melhor segurança,
uma beleza estonteante. É impressionante como nós somos bonitos. E não precisamos ir muito longe, muitas vezes. Se a gente olha um álbum de família, 50 anos atrás, a gente vê que os nossos antepassados até que se esforçavam, coitadinhos. Mas eles não eram tão bonitos quanto a gente. Tudo progride, tudo evolui, tudo avança. Isso mostra de que existe uma lei maior chamada amor em execução que interfere a favor de cada um de nós. Observemos. Antigamente a gente só comia comida do campo, sem agrotóxicos. Ninguém tomava esses medicamentos malucos que fazem mal a tudo. Você toma um remédio para uma coisa e tem que tomar um outro para fazer o efeito desse outro, e toma um outro para anular o efeito desse, porque senão você estava com a unha cravada e vai desencarnar com um problema gástrico violento, por conta de um remédio que você tomou. Então hoje a gente come tudo artificial praticamente. Aí a gente vai para uma projeção estatística. Há 100 anos não se comia nada disso, era tudo natural. O homem vivia sem essa poluição, sem onda de ozônio furada, nem nada. Vivia que era uma beleza, tinha pouco carro, tinha pouca indústria, não tinha quase nenhuma poluição, tudo beleza. O homem vivia 40, 50 anos. Hoje a gente está nessa desgraceira toda. É ar poluído, é comida imprópria, é tudo que não pode. E o homem está chegando aí já nos 80 anos de média. Uau, tem alguma coisa estranha. Só pode ser uma solicitude muito grande da divindade. Faz 2 semanas que o mundo descobriu um tal de coronavírus. Que coisa pavorosa. Está todo mundo com medo. Quem tem olho puxado aqui está tentando fazer uma plástica, porque o pessoal está com medo de quem tem olho puxado. Porque a gente começa a ouvir tanta coisa que a gente acha que qualquer pessoa asiática já é um portador do coronavírus. É violento? É violentíssimo. As providências têm que ser muito duras. Mas quando a gente volta um pouquinho só na história, a gente vê quantas pessoas morreram de gripe. Gripe. Quantas no mundo? Surgiu uma gripe e ninguém sabia como resolver. A única coisa que se fazia era usar um lenço, porque nem o uso de máscara havia. E todo mundo não ia deixar, eu não vou deixar de apertar a sua mão só porque você está com a gripe. De jeito nenhum. E um casal que se namorava, ele não podia deixar de dar um abraço e um beijinho, só por conta de uma gripe. E aí começava a morrer em série. Se a gente volta mais um pouco na história, a gente vai encontrar a peste bubônica, que matou milhões e ninguém sabia o que fazer. Hoje a gente tem um coronavírus gravíssimo, mas ele está sendo cercado de tal maneira que as estimativas já não tão otimistas dizem que até maio deste ano o coronavírus já estará totalmente dominado. Olha que avanço fantástico. Quem foi que permitiu isso? A ciência, o laboratório, os médicos? Não. Tudo permitiu porque o maior de todos nos induz a que nós nos conduzamos na direção das soluções para que vivamos melhor. E esses desafios existem como prova de que você sabe muito, mas está na hora de você saber mais um pouco. Tome mais um desafio. É mais ou menos como os pais, nós, fazemos com os filhos, os nossos. Como é que a gente faz o nosso filho quando ele começa a caminhar? A gente diz, viu que ele tentou dar o primeiro passo. Aí o que que a gente faz? Coloca o filho nos braços e não põe nunca mais ele no chão. Não. A gente coloca ele no chão e a gente se afasta um passo. Estica as mãos quase tocando nele e diz, venha, caminhe. E fica torcendo só para ele levantar o pé. Se ele levantou o pé para nós, ele já caminhou. Não é assim? Daqui a pouco ele já dá um passo. Aí agora a gente já fica a 2 passos distantes. Depois a gente fica a 5 passos. A gente vê que ele vai cair, mas a gente deixa que ele caia. No máximo que a gente faz, põe um tapete. Mas a criança tem que cair. Tem que cair para aprender a andar. Será que não é isso que estão fazendo conosco? Estão no sentido maior da vida.
Será que nós não estamos sendo convidados a exercitar não mais o amor interpessoal, mas um amor pela vida? Imaginemos, vamos falar só mais uma coisa do coronavírus. Teve um cientista que detectou que o coronavírus tinha surgido. Ele inventou de denunciar, e nem foi uma denúncia pública. Ele conversou com um colega, e do colega conversou com outro, e isso chegou no ouvido e disse, isto não pode vazar. Só que o vírus não obedece a esta ordem. O vírus vazou. O homem teve que negar o que tinha descoberto, e se contamina pelo vírus e morre, para poder fazer a humanidade repensar o que nós chamamos hoje de transparência. Nós somos levados como uma criança que está aprendendo a dar os primeiros passos, a ter que rever aquilo que a gente achava que era correto. Porque ainda que o povo não achasse, o governo, e aqui no sentido bem amplo, os governos normalmente acham que eles podem simplesmente calar ou pronunciar o que querem, como querem, quando querem, da maneira que querem. E vai chegando um dia em que nós vamos chegando perto disso, e vamos chegando por forças naturais. Nós somos convidados a refletir melhor, a pensar melhor, a tomar cuidados diferentes. O Verbo se fez homem. Quando Jesus diz que nós devemos cuidar de Deus, amando-o, da mesma maneira como nós amamos ao outro, que é a maneira como nós nos amamos, Jesus estava dizendo para nós criancinhas, se você não entende ainda ter amor superior, ame-se a si mesmo. Então vamos continuando. O amor é magnético. Como é que é magnético? Não, o amor é magnético. Mas em que sentido que o amor é magnético? Qual é o sentido que você imagina essa frase? Está certo. A forma que você imaginar magnetismo e amor combina. Absolutamente todos os meios. Se você pensa como cura, você usa o magnetismo como uma expressão de amor. Se você usa o magnetismo como possibilidades de encontros ou de afastamento, aí está mais uma oportunidade. Se de encontros e aproximação, que você se sinta favorecido. Se de encontros e afastamentos, reflita sobre isto. Porque hoje eu não reflito uma pessoa que eu não gosto e que se afasta de mim. Mas isto muitas vezes nos prepara psicologicamente para um momento crucial, onde alguém que eu gosto começa a se apartar de mim. Se eu não aprendo a lidar nem com quem eu não gosto, como eu vou aprender a lidar com quem eu gosto, que está agora numa força antagônica? Hoje eu estava conversando com uns amigos e colocava, inclusive isto está aqui nesta sequência, que muitas vezes a gente ama uma pessoa, gosta muito, quer muito bem, mas não consegue conviver com a pessoa. Não consegue. Eu te amo, mas é assim, eu tenho que ir embora. Mas como você me ama e não consegue ficar comigo? Eu não sei. Lógico que o outro, a essas alturas, pensa, não, tem que ter alguma coisa. Se você me ama, como é que você não consegue conviver comigo? Pois é, e eu te amo. Mas quando eu estou perto de você, é como se alguma coisa me estranhasse, alguma coisa me magoasse, me ferisse. Ou então, como às vezes, só para dar uma referência, de repente a gente programou uma viagem para um lugar que a gente sempre imaginou que queria ir. Então, eu sempre quis ir para este lugar. Num dado tempo, isso era um sonho impossível. Numa dada altura da vida, isso tornou um sonho possível, difícil. Até que chegou um dia em que ele se tornou realizável. E você então toma todas as providências. E aí você cuida. Faz 3 meses que eu comprei a passagem. Falta 1 mês para eu ir. Eu já não durmo direito. Eu estou numa ânsia enorme. Faltam 2 dias. E aí você começa a pensar, horas positivamente. Quando eu chegar lá, eu vou ver
vou desfrutar, vou buscar, vou fotografar. De repente cai uma onda nostálgica. Mas e se eu for barrado na alfândega? E se a imigração não deixar eu entrar? Ou então, se nesta cidade mora uma pessoa que eu não gosto, e assim que eu desembarcar na cidade me deparar exatamente com essa figura, aquilo que era teu sonho começa a ruir. É mais ou menos assim que às vezes a gente sente quando se encontra com uma pessoa que ama, mas que não dá muito tempo para ficar próxima. É como se a gente estivesse apaixonado, como duas aves num galho, mas um galho que não tem árvore, um galho que não tem sustentação, um galho que dá frutos de amor, mas é um amor insuficiente para me sustentar. Então a gente fica buscando e vai na busca. A Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta então, pessoas que não se gostam, isso vem de outras vidas, ou de onde? E os Espíritos responderam, entre os seres pensantes, há a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. E aqui fica uma reflexão para nós espíritas. Todo mundo diz essa frase, todo casal tem seus problemas. E se não é casal, marido e mulher, é casal irmão, é casal pessoas parceiras de trabalho, é casal de alguma forma. E todo mundo tem um dia de desentendimento. E aí o que é que a gente faz? Deixa passar o dia ruim e espera que o dia fique bom sozinho. Mas será que a gente não poderia melhorar esse dia? Vamos agravar o problema. Eu não me senti bem hoje com você. Espero que amanhã esteja bem. Amanhã não está bem. Bom, então vou esperar depois da manhã. Mas depois da manhã continua mal. Bom, então esperar uma semana, um mês, um ano. Mas viver um ano sem se sentir bem e sem resolver uma pendência, será que isso é viver? Aí o que a gente vai dizer? Vamos pensar só como espíritas. Só pode ser um obsessor. Vamos imaginar que tenha sido isso. Se foi um obsessor, o que foi que você fez? Primeiro, para atrair o obsessor. Segundo, e o que foi que você fez ou está fazendo para que o obsessor vá embora? Eu mandei colocar meu nome numa reunião de desobsessão. Qual é o dia da reunião que você colocou seu nome? Eu nem sei. Quer dizer que seu nome está lá, você não sabe o dia, a hora, você não está nem aí. Alguém tem que sair da sua comodidade e procurar onde você está para ver o vínculo, descobrir o espírito que está ligado, arrancar de você, e você não está nem aí para o basquete. Aí resultado, vamos supor que aconteça tudo isso. Alguém mentalizou, conseguiu atrair o espírito que estava te perturbando, levou embora. Aí você de repente sentiu que o problema passou. Aí o que é que você faz como um bom espírita? Manda um bilhete lá para o centro espírita agradecendo pelo trabalho que foi feito. Não é assim que a gente faz? Faz coisa nenhuma. A gente nem lembra mais que o nome da gente estava em algum lugar. A gente vai lembrar que o nome está em algum lugar, sabe quando? Se não melhorar de jeito nenhum, diz, ali é um trabalho muito fraco. Minha mulher já botou meu nome lá 10 vezes e eu continuo na mesma pindaíba. Sim, mas e o que é que você fez para sair da pindaíba? Aí eu tenho que fazer alguma coisa. Veja, eu estou usando um argumento que é comum. O argumento de que eu estou mal, meu relacionamento está mal, porque um obsessor veio. O outro argumento qual é? Isso é um problema de outra encarnação. Você acredita nisso? Acredito. Porque eu me encontrei com essa peça, me apaixonei por ela, e agora está tudo descompensado. Só pode ser de outra encarnação. Então vamos analisar esse fenômeno. Se é um problema que eu já trago de outra encarnação, por que é que eu me iludi logo de saída? Porque se já era problema desde o começo. Então Deus foi ardiloso. Deus camuflou o problema
para você se fantasiar e depois você descobrir que caiu no alçapão. Lógico que Deus não fez isso. Não, mas aí você chama já os obsessores. É um problema reencarnatório com obsessão. E aí a gente fica procurando um problema. Quando não encontra problema no mundo espiritual, quem é o problema? A sogra. Coitada. A gente já não tem mais a quem culpar, é a sogra. A sogra de quem? Dele ou dela? Dos dois. Porque nem a minha gosta de mim, nem minha mãe gosta dela. Ou então minha mãe diz que gosta só para me agradar, mas eu sei que no fundo ela não gosta. E é uma confusão. Por quê? Porque o problema não é nem da minha mãe, nem da mãe da outra. O problema está em mim, já que eu estou sentindo o problema. Outra curiosidade. É comum isto, um está extremamente desgastado com o problema, e o outro diz assim, não, para mim está tudo bem. Como está tudo bem? Não, para mim está tudo bem, sempre foi assim. Aí como é que fica? Um querendo alguma coisa e o outro já não querendo mais nada. Essa relação está totalmente complicada. Vamos continuar a análise como espíritas. Foi essa a minha proposta. Muito bem. Resposta dos Espíritos, questão 388. O piloto da ciência das interrelações é o magnetismo. Aonde é que a gente já foi em algum centro espírita que ouviu uma palestra sobre relacionamentos humanos e como resolver ou atenuar ou melhorar usando o magnetismo? A gente não foi. A gente não ouviu. A gente não sabe. Pergunta-se, por quê? Qual é o mistério? Será que é porque os Espíritos disseram, ainda não conheceis? E aí cabe mais duas análises. Primeira análise, ainda não conheceis. Eles estavam respondendo a Allan Kardec, para ele, que era magnetizador, portanto há 160 anos. Ou eles estavam respondendo de fato para nós, coletividade. Porque naquela época, Allan Kardec era magnetizador, lidava com o maior grupo de magnetizadores da Europa. Allan Kardec sempre foi um homem extremamente sério e, portanto, ele sabia muito de magnetismo. Mas os Espíritos disseram, ainda não conheceis. E que mais tarde compreendereis melhor. Mais tarde, o que é mais tarde? Mais tarde ainda na existência dele, ou mais tarde para nós os que viríamos depois? Se for para nós que viríamos depois, ainda é muito mais tarde. Por quê? Porque já se passaram 160 anos sem a gente estudar nada disso, conforme eles disseram. A gente estuda hoje magnetismo para quê? Para curar uma doença. Mas será que tem um estudo de magnetismo para ser aplicado nas relações pessoais? Vamos agora pegar o caso de volta. Eu não estou me dando bem com você no meu casamento. Pronto, esse é o problema. Nós temos dificuldades. Sim, mas o que foi que eu fiz para você me tratar do jeito que você está me tratando? Vamos pegar uma resposta comum. Eu estou fazendo com você a mesma coisa que você faz comigo. Não é comum essa resposta? É comum demais. Quando a gente reclama do outro, aí o outro diz, eu estou fazendo do mesmo jeito que você. Aí a gente, mas eu não faço isso. Aí o outro diz, mas faz aquilo. Aí começa a competição, que o que já estava ruim fica pior. Ou não é? Onde é que está a ação magnética nisso tudo? Voltemos ao exemplo. Eu e você não estamos nos sentindo muito bem. Vou fazer aqui um parênteses dentro de um parênteses. Um dia, marido e mulher se trancaram para dormir de noite, e um dos dois, que sempre um ou outro se encarregava de fechar a porta, e um dos dois se esqueceu de fechar a porta. Quando amanheceu o dia, tinha entrado um ladrão e tinha roubado a casa. Aí o marido, quando viu, acordou a mulher e disse, mulher, você não passou a chave na porta? Resultado, olha aqui o que aconteceu. Entrou um ladrão e roubou. Ele disse, não, quem devia ter fechado a porta era você. Você não fechou e agora perdemos as nossas coisas. E aí começa uma briga de um com o outro e quase que não para. Até que uma hora, a mulher, sempre a mulher, abençoada mulher, ela disse, marido, dê licença. A culpa não é de quem esqueceu de fechar a porta. A culpa é do ladrão.
Porque a porta poderia ter ficado aberta se não tivesse ladrão. Então a gente está brigando pela culpa de um terceiro. E ele quis dar o jeito. Mas se você tivesse fechado a porta, ela disse, não é melhor a gente pensar que se não tivesse ladrão? Agora a gente já sabe que tem. Agora não serei eu a obrigada a fechar a porta. E nem será só você. Todas as noites, nós dois conferiremos. E acabou o problema na hora, porque o problema não era nem dele nem dela. O problema era que o ladrão tinha entrado e tinha roubado. E aí, em vez de a gente analisar o fato, a gente fica na briga. Então, eu e você não estamos nos dando bem. Magneticamente, o que pode estar acontecendo? Fisiologicamente, talvez nada. Em termos de relacionamento em si, de um ter feito contra o outro, nada tão importante para a gente ficar nessa rixa um com o outro. Muito provavelmente, o meu padrão magnético não está combinando com o teu padrão magnético. A gente nunca pensa nisso. Apesar de que a gente usa essa expressão cotidianamente, quando a gente diz, meu santo não bateu com o daquela pessoa. Que santo? Porque se é santo, deveria bater. Quando a gente não quer dizer santo, a gente diz assim, entre nós não rola química. O que é química? O que é o santo? O que é isso que está acontecendo entre eu e você? Nada mais do que falta de uma boa interação magnética. Isso dentro da questão 388 do Livro dos Espíritos. O que era que a gente deveria pegar? E aqui fica a sugestão. Voltem 2 perguntas. Comecem na 386 e adiantem mais 3 perguntas. Leiam todo o texto e vejam que praticamente Allan Kardec não recebe dos espíritos em nenhum momento dizendo que o problema é reencarnatório, nem dizendo que o problema é obsessivo. No fundo, o nosso problema ele está em 2 pontos. O magnético é o primeiro dele. E o outro tem implicação direta. Sabe qual é o outro problema? A maneira de pensar. Quando nós pensamos, não é pensar igual ou pensar só a mesma coisa, mas quando nós temos convergências de pensamento, não há desacordo. O problema é que a gente diverge magneticamente e divergimos de pensamento. E na hora que a gente diverge de pensamento, a gente não se encontra mais. Que notável que o Livro dos Espíritos, em vez de dizer ame-se apenas, diz assim, que tal vocês pensarem nessa energia chamada magnetismo, que está na base de todos os relacionamentos, incluindo o relacionamento do amor. Na questão 939, veja o verbo e o substantivo, ou o verbo e a sua aplicação. Cumpre, não se esqueça que é o espírito quem ama, e não o corpo. Muitas vezes a gente se esquece disso. Tanto que normalmente o nosso enlevo pelo outro é por alguma coisa que não é o espírito. Nós nos aproximamos do outro por algum atrativo que nos chama a atenção. A beleza física, o porte, o poder, o dinheiro, o destaque, alguma coisa. Raramente a gente para dizer que criatura de alma bonita. Porque nem sempre a alma bonita tem um corpo correspondente. Ou se tem o corpo correspondente, tem outras implicações que colocam distante. Eu vi recentemente numa novela, não assisto novela, mas quem tem o controle na mão vê que de vez em quando passa alguma cena, e alguém dizia assim para outro, diz, você tem a beleza mais bela que eu já vi, e a mais pura. A mulher deu um riso meio do tipo, eu escuto isso desde que eu nasci. Porque realmente, você dizer que uma pessoa é bonita, ela sendo bonita, ela recebe isso desde o dia que ela nasceu. A mãe vai dizer que coisa linda, e o pai vai dizer também. Então é bonito, você vai ouvir isso a vida toda. Mas o rapaz usou a palavra certa, a beleza de sua alma. Aí ela parou para ouvir. Como? A beleza de sua alma.
você tem uma alma muito bonita. Aí ela ficou curiosa, porque a minha beleza física, eu tenho um espelho para me dizer, não preciso da ajuda de ninguém. Mas a minha beleza de alma, como é que eu vejo? O meu espelho da beleza de minha alma são os teus olhos. Se o que é que você vê de tão belo na minha alma? E ele disse, as suas reações. Eu vi você sendo agredida e ao contrário você pediu desculpas. Eu disse, nossa, olha que coisa legal. Então ele estava ali colocando, eu não sei a novela se ele estava colocando aquilo apenas para conquistar ou se era de verdade. Mas é uma reflexão muito grave. A beleza de alma é muito mais bela do que a beleza do corpo. Até porque a beleza da alma, ela tende a ser real e perene. E a beleza do corpo, ela simplesmente passa. De tal sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. É a questão 939 do Livro dos Espíritos. E é o que a gente se depara cotidianamente. A gente está procurando o amor sem procurar viver o amar. E na questão 886, Allan Kardec faz um comentário muito a propósito. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois, olha o que é que ele faz, amar o próximo é fazer-lhe todo o bem, ou seja, amar, fazer, amar, verbo, amar, realizar. O amar é fazer ao próximo todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. E complementa, tal o sentido destas palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. Aí aqui a gente toma um choque de realidade, mas eu estava pensando que o amar que a gente falava o tempo todo era o amar de uma pessoa para outra apenas. Mas agora já não é mais amar um ao outro, é amar agora um ao outro como ele sendo um irmão. Tem irmãos que brigam muito, aí a gente só pensa na briga, mas brigam muito, mas rapidamente desfazem a briga. Talvez esse seja o link. A gente pode até discutir, a gente pode até discordar, a gente pode até nem se entender, mas daqui a pouco a gente está de novo juntos. A gente tem algo muito maior do que uma discordância. Esse é o ato do amar, o amar aberto, e não apenas o amar entre pessoas. Entre pessoas, a gente fica somente fazendo promessas. Eu prometo te amar na doença ou na saúde. Eu te prometo amar até que a morte nos separe. Isso é uma frase tão triste, porque como a morte não nos separa, significa dizer então que quando eu morrer, acabou. Então quer dizer, eu morro, então eu não existo mais. Porque se acabou, eu não existo. Mas se eu existo, como é que acabou? Então não é até que a morte nos separe. Mas aí a gente entra na onda do Vinícius de Moraes. O amor é eterno enquanto dure. O que é eterno enquanto dure não é o amor, é a paixão. Não é o sentimento, é o fruto que vem disso aí somente. E quantas vezes a gente fica de promessas? Eu vivi iludido com as promessas que você me fez. E eu vivi te iludindo, fazendo as melhores promessas da vida. Esse amor não tem força. Esse amor não tem energia. E quando tem, é uma energia doentia. É uma energia que faz muito mal. A energia do amor, ela tem que ser muito maior do que simplesmente ser um substantivo. A energia do amor é amar. Existe um filme, que eu não vou lembrar o nome, é um filme muito pouco visto, porque ele vem de uma região que aqui no Brasil praticamente a gente nunca vê esses filmes, de origem hindu. E é um filme extremamente longo, 3 horas de duração. Aquele filme caindo em Hollywood, eles em 1h30 resolvem sobejamente. Mas lá eles vão, aí filma o colar que deveria estar virado para cá, mas desvirou. Então, eles dão 3 closes diferentes, só para mostrar que a pessoa esqueceu de colocar o colar para dentro e por aí vai. Mas isso, nada disso é importante. O importante é que, naquela região, havia um sistema.
e que é muito comum. O sistema é: o pai escolhe o marido da filha. E simplesmente as filhas aceitam. Elas não podem se permitir discordar. Então o pai escolheu você para casar com aquele rapaz, está feito. E tinha um homem que ele tinha alguns filhos e filhas. As filhas, ele fez o casamento. 2 filhos maiores que ele tinha eram muito bem posicionados, estavam todos 2 trabalhando, muito bem parecidos. Logo, algum pai encomendou-as para eles. Mas ele tinha um filho que tinha várias deficiências. Ele tinha deformidades físicas e psíquicas. Então era praticamente um estorvo. E aquele filho sabia que jamais se casaria. Porque qual era o pai que iria dar uma filha para ele? A possibilidade dele casar era nenhuma. Os seus outros irmãos casaram-se com 2 mulheres muito bonitas. E ele ficava bravo consigo mesmo. Eu nunca vou ter nenhuma mulher, muito menos bonita desse jeito. O pai dele, cirurgião, um dia, um homem foi atacado e terminou caindo no hospital e ninguém sabia quem era o homem. E o pai dele atende. E esse homem é salvo depois de ter sido praticamente condenado à morte por 2 médicos que lhe antecederam. Ele vai e cura o homem. E quando o homem fica curado, 100% curado, ele se apresenta: eu sou fulano. E ele então se admira: fulano quem? Ele diz: sim, eu sou este fulano, homem de muitas posses e de muito poder. E eu quero saber se você tem algum filho solteiro, porque a única forma que eu tenho de pagar e agradecer o que você me fez é lhe dar uma filha. E ele então disse: eu tenho muitos filhos, mas todos estão casados. Você não tem nenhum filho que não casou? Ele disse: eu tenho um. Disse: pronto, então eu quero esse filho que eu vou dar minha filha para ele. Ele disse: não, mas é melhor que não, porque esse meu filho é deficiente. Ele tem muitos problemas, muitos, e não vai ficar bem. Ele disse: eu não estou perguntando os problemas do seu filho, eu vou dar para ele a minha filha querida. E ele vai para casa e volta com a filha, uma mulher lindíssima, uma mulher perfeita. E foi e disse para a filha: vou lhe colocar nas mãos do homem que vai ser seu marido. E a filha, totalmente conformada, vai. Quando chega lá, que é apresentado o filho, que ela vê aquilo, ela faz: meu pai, diz, você vai casar com ele. Eu dei a minha palavra. E o filho olha para a mulher e disse: não, eu não acredito, eu não posso aceitar. A mulher era muito mais bonita do que as mulheres dos seus outros irmãos. Era a mulher mais bonita que já tinha sido vista naquela região. Mas a palavra tinha sido dada e os 2 se casam. A mulher tinha 2 opções: viver no inferno astral, ou então ter consciência de que ali era a oportunidade dela exercitar o amar. E ela começou a amar aquele homem. Como? Ajudando-o nas suas deficiências. No final da história, este homem, que era totalmente deformado e deficiente, ele tinha recuperado, dentro de critérios médicos, mais de 80% de todas as suas possibilidades, o que era considerado impossível. A mulher o transformou pela força do amar. Ela começou querendo ajudar aquele homem. No meio ela se apaixona mesmo por ele. E no final ela era a mulher. E ela tinha o maior orgulho de apresentar: este é o meu marido. Isto é uma história real.
O amar não é você simplesmente gostar de, é você fazer mais, é você proporcionar a possibilidade do outro também ser mais. Do contrário, nós vamos ser o que já éramos. E o que éramos já não era suficiente, tanto que nós procuramos uma outra pessoa. Por isso é que hoje a gente vê até com muita alegria, é tão comum as pessoas fazerem isso. Eu tenho uma filha que está ali no fundo, que normalmente as duas pequenas, quando elas saem de casa, uma faz assim só com a mão, para mim, para que eu com a outra mão faça isso, para fechar um coração. Olha que coisa mais simples, vamos dizer, tão bobo e tão rico, tão grandioso, tão notável, a gente poder sentir que o sentimento é algo muito maior. Nós chegamos hoje aqui em Campina Grande por volta do meio-dia, e por acaso a crise que eu estou com dor estava num nível muito insuportável. E apesar de que a gente tinha um convite para ir almoçar com um casal tão querido e amoroso que está ali olhando para mim com o maior carinho do mundo, prepararam um almoço todo digno, e eu disse, olha, Lu, você vai com os meninos que eu vou ficar aqui no hotel. Essa minha filha disse, eu vou ficar com o painho. Não, mas ela poderia ter ido. Eu disse, não vai, eu vou ficar aqui. Ela disse, não, eu vou ficar com o senhor. Mas vai ficar fazendo o quê? Eu vou ficar aqui sentado com as pernas para cima. Deixa eu ficar com o Senhor. É um amor, mas não é um amor porque você é isso ou deixou de ser aquilo. É um amor que vem de dentro, que você está exercitando. E resultado, ficou comigo sem almoçar porque não almoçamos. Em nenhum momento ela reclamou. De vez em quando ela lá no tablet olhava para mim e dizia, está precisando de alguma coisa? Disse, não, está tudo bem. Quer água? Não, está tudo bem. Cada minuto ela perguntava uma coisa. É o exercício do amar. Não é uma subserviência, porque não era o caso. É simplesmente você ir mais na frente. Desculpe eu estar falando de casa, mas é tão bom quando a gente tem um exemplo em casa. Hoje, quando a gente ia saindo de casa, o outro filho que também está aqui, ele está ouvindo o que eu estou dizendo, ele me deu um exemplo que eu quase marejei os olhos. E ele nem percebe, ele vai saber agora. A mãe chegou e disse assim, segure isso direito, que senão cai. E ele disse, eu estou segurando direito. A mãe insistiu, segure direito, porque senão pode cair. Ele ia dizer que estava segurando direito. Ele no momento para e faz assim, tá bom mamãe, eu vou segurar direito, me desculpe. Nossa, aquilo é desconcertante, é altamente desconcertante. Por que isso é desconcertante? Porque não é mais uma cabeça que está falando, não é apenas um reflexo condicionado, é você de repente, você pondera, é alguém a quem eu devo um respeito, é alguém que me deu a vida, é alguém que está me orientando o melhor. E o que eu devo fazer? Eu tenho que prestar atenção, eu tenho que fazer o que está me sendo recomendado, e ainda devo pedir desculpas. Onde é que ele aprendeu isso? Ele aprendeu no dia a dia, porque se nós vivêssemos num arranca-rabo o tempo todo, um brigando com o outro, um dizendo que o outro não sabe, um dizendo que o outro não fez, um dizendo que o outro deveria ter feito, isso não floresce, porque o jardim não está sendo cuidado. Então, quando a gente faz isso, que a gente faça de verdade. Não faça isso só para imitar um gesto. Que a gente diga de fato que a gente se ama. Afinal, fica a pergunta, como você se ama? Porque tudo começa por aqui. Não adianta muito eu pensar como eu estou te amando, como você está me amando, se eu ainda não sei como é que eu me amo. Como é que eu me amo? Como é que eu exercito esse verbo em mim? Que tipo de substantivo está sendo produzido em mim? Que tipo de amor sou eu, como fruto da aplicação diária do verbo amar? Que verbo amar tamanho é este? Que mesmo eu te amando, eu não tenho coragem de olhar nos teus olhos e dizer, eu te amo. Que verbo amar é este? Que mesmo reconhecendo que você está precisando de uma ajuda, mas como você não pediu ajuda, eu não te ajudo porque você não se humilhou devidamente. Onde é que está esse verbo amar? Não mais agora no outro, não mais para o outro, mas como é que ele está em mim para comigo? Como é que eu encaro?
Eu encaro primeiro os meus direitos e depois os deveres? Ou será que eu devo pensar nos meus deveres e agradecer a Deus por percebê-los e realizá-los? Qual é o meu dever para com o outro? Qual é o meu dever para com o próximo? É o mesmo dever que eu tenho para comigo. Nossa, eu estou com sono, preciso dormir. É hora de eu olhar para o outro e perceber, você também está com sono, você também tem direito de dormir. Ah, mas isso é fácil? Não, não é fácil, porque muitas vezes a gente não quer reconhecer nem o mínimo dos direitos do outro. Isto não é a aplicação do verbo amar. À medida que eu te amo, eu não tenho medo de que você suba no meu pescoço, porque não acontece essa afeição quando você faz de verdade. Quando você ama de verdade, isto se transforma nesta energia, que é uma energia contagiante, é uma energia enebriante, é uma energia renovadora, e é dessa energia que este É Além vai falar. É desta energia que eu tentei falar agora. E é desta energia que nós vamos nos nutrir amanhã de tarde, e pelo que vocês já viram na programação ao longo desta semana. Agradeço muito por vocês terem vindo. Espero que amanhã a gente possa talvez até fazer um exercício prático de como encontrar essa energia desse amor em nós. Hoje vai ficar essa posição um pouco incômoda. Como você se ama? Pense nisso. Como é que você tem se amado? Apenas olhando no espelho? Apenas achando que você tem todos os direitos do mundo e esquecendo dos deveres? Apenas você querendo que os outros observem a sua beleza? Não, isso não é você se amar. Como é que você se ama? O que é que você tem feito de verdade por você? O que é que você tem feito de tão bom com você que está transcendendo e que está começando a espelhar em outras pessoas? Essa é a provocação da noite. Essa é a minha proposta. Este é o meu muito obrigado. E nos amemos. Muita paz. Nosso agradecimento a Jacó. Haja coração, né? Estou lembrando da música da Copa do Mundo, né? Gente, nós agradecemos em nome da Além a presença do colaborador e estimado amigo Jacó Melo. Convidamos a todos para a programação de amanhã, que vai ter início às 8h30 da manhã, com um agradável momento musical, seguido do workshop Aspectos psiconeurais da evolução moral do ser, à luz do amor universal, com o Dr. Carlos Roberto, presidente da Associação Médico Espírita de Campina Grande. Nós contamos com a presença de todos. Avisamos ainda que os livros de Jacó estão à venda aqui no evento para quem deseja adquirir e conhecer um pouco mais do trabalho dele. Neste momento final, nós convidamos Elizabeth para realizar a prece de encerramento. Então, depois dessa emoção inteira de ensinamentos, vamos relaxar um pouco, elevar nosso pensamento e orar. Pai de infinito amor, de infinita bondade, de infinita misericórdia, nós te agradecemos por aqui estarmos, por termos oportunidades de ouvir sobre você, porque você é o amor. Mas nós precisamos aprender a nos amar, a nos fortalecer. E sempre através da própria vida, das dificuldades e desse intercâmbio em nossas famílias, entre nossos amigos,
Tu nos ofereces essa oportunidade. Nós te agradecemos por aqui estar hoje, ouvindo sobre essa energia que vibra em cada um de nós, pela oportunidade de descobrirmos que esta energia nos faz transformar, nos faz ajudar e interagir um com o outro. Então, Senhor, fortalece-nos, ajuda-nos a nos descobrir com toda essa força, para sermos luz em nossos lares, em nosso caminhar. Abençoa-nos, abençoa-nos a todos nós, a cada um que aqui está, extensivo a seus familiares, para que hoje saiamos daqui refletindo e pensando como nos amamos, porque só quando nos amamos podemos amar o próximo e podemos amá-lo a Ti. Muita paz, que assim seja.